Vamos lá, pessoal. Aqui Lucas falando e hoje eu quero falar com você sobre a revista Valete, a revista editada pelo MBL. Eu tive interesse em ler a revista principalmente por saber que nela tinha os contos, ensaios, enfim, do Carleno Bocarro, e isso me atraiu para dar uma lida nela, assinei a revista. E claro que os temas em geral que a Valete apresenta lá sobre geopolítica, sobre o mundo da direita, também me interessavam as matérias, então eu resolvi assinar basicamente por esses motivos. Então chegou a primeira revista da minha assinatura, que é essa sobre o renascimento do catolicismo, é a edição de fevereiro ou março desse ano, e eu já recebi a próxima edição atual também sobre a nova doutrina Monroe, com o Trump na capa em relação aqui à relação Estados Unidos-América Latina. Eu dei uma lida em alguns ensaios, matérias da revista e lá no meu canal do Instagram eu postei algumas fotos, postei uma foto minha lendo a revista e algumas fotos da revista na parte interior e vários amigos me questionaram se a revista era boa, o que, que eu achava da revista, enfim, então eu pensei, vou fazer um vídeo porque eu acho que merece. É, eu vou comentar a revista em dois eixos aí, a questão da forma e principalmente do conteúdo. Bom, no tocante à forma, ela é uma revista muito boa de se ler em material impresso, folhas um pouco amareladas, a diagramação muito boa para ler, embora eu percebi alguns erros aqui de edição em mais de uma matéria, parece ser um descuido aí da equipe editorial, enfim, de revisão, edição, mas enfim, eu acho que com o tempo isso também se aperfeiçoa e vai embora. Esteticamente é uma revista muito bonita, gostei muito da estética da revista, gostei do tamanho da revista e da forma como ela é editada. Ó. Então, assim, ela tem uma revista maior do que a revista tradicional, né? Com ilustrações neste nível aqui. E gostei muito. Ela é uma revista, a meu ver, análoga à revista Piauí, né? Inclusive no formato e também na intenção de artigos mais longos, ensaios profundos, né? Com análises mais profundas sobre os temas aqui tratados, basicamente política, filosofia, cultura, tem um pouco de música e cinema, que é uma proposta que eles querem abranger, mas ela fica realmente bastante concentrada em política, cultura, sociedade, economia, literatura. Então, nesse aspecto também ela é parecida com a proposta da Piauí, ainda que a Piauí, nesse caso, é uma revista muito mais robusta, já tem aí quase 20 anos de história no Brasil, tem um viés de esquerda na Piauí, enquanto essa aqui é declaradamente uma revista de direita, inclusive uma revista de direita dissidente. E é aqui que começa a questão do conteúdo da revista. Ela tem um eixo que me chamou atenção de início, que eu confesso que eu não esperava, eu nem imaginava, que é um eixo tradicionalista. Encontrei muita coisa aqui que retoma a obra de René Guénon, o pensamento tradicionalista perennialista de Guénon, você encontra Júlio Zévola por aqui nas matérias, especialmente de um dos editores que é escritor, que é o Orlando Lima. Olhando aqui na questão, né, editorial dela, eu vi que o Orlando Lima é membro do conselho editorial e ensaísta, né, junto com Renan Santos, atual pré-candidato à presidência da República nessa eleição de 2026 pelo partido Missão, né, que é o partido fundado pelo movimento MBL.
E aqui começa a ficar interessante para mim, de um ponto de vista que despertou curiosidade, que eu realmente não sabia que o MBL, Renan Santos, essa turma aí, através da revista Valete, estivesse de alguma forma até mergulhado uh, em busca dessas raízes espirituais e simbólicas de um Brasil, né? E é aí que vem a convergência, pelo que eu percebi aqui, dessa simpatia intelectual, digamos assim, pela filosofia tradicionalista, perennialista de René Guénon. A matéria, assinada por Orlando Lima, sobre o catolicismo, aqui tem uns 3 artigos, ensaios sobre o tema da retomada do catolicismo na Europa, no Brasil, principalmente pela geração Z. Ela é permeada de uma base guénoniana, né, da importância da autoridade espiritual sobre o poder temporal, que é um tema, inclusive, de um livro do René Guénon, né, que se chama a Autoridade Espiritual e Poder Temporal. Fiquei um pouco surpreso porque de ver que René Guénon, pensamento tradicionalista, está hoje, pelo que me pareceu, com uma certa intimidade com o MBL, um movimento que nasceu lá em 2013, 14, né, com Kim Kataguiri, vocês bem lembram, autenticamente liberal, né, num sentido bem liberal barra libertário, com a influência basilar em Ludwig von Mises, Hayek, Milton Friedman, né, portanto, um liberal de matriz econômica nessa linha aí. E hoje, passado aí 10 anos, digamos assim, nós temos um MBL com uma retomada às raízes simbólicas religiosas do Brasil, um flerte com o tradicionalismo de René Guénon como inspiração intelectual, para fundamentar aí, talvez ou possivelmente, uma agenda política que guia, em alguma medida, a candidatura de Renan Santos, que está aí ao redor de 4, 5% nas pesquisas hoje, né, para presidente da República. E eu acho que essa margem é um teto que o Renan alcança esse ano, ao redor de entre 13% e 5%, porque ele não tem penetração nenhuma, né? É um cara fora da política, não tem histórico na política, e ele alcança um público jovem, né? Que, na minha opinião, vai ficar no máximo ao redor dos 5% dos interesses do eleitorado. Mas eu vejo que, na minha leitura, o Renan Santos, seguindo esse projeto, na minha opinião, ele tem chances, sim, de ser presidente do Brasil, talvez ali por 2034, quem sabe 2038. Fica registrado esse palpite de boteco meu, mas aí fazendo uma análise do que o MBL tem feito, que é um trabalho de base, de formação intelectual, digamos assim, o que torna o MBL, o projeto deles, como falou Martim Vázquez da Cunha, um bolsolavismo do B. E lendo a revista Valete, isso fica evidente, né? A gente vê perennialismo, tradicionalismo guénoniano aqui, e esse flerte do movimento com este pensamento de direita dissidente. O Ricardo Almeida, membro do MBL há muitos anos, se não me falha a memória, não estou enganado, ele tem alguma ligação com o islamismo, talvez até ele seja muçulmano, né? Mas se não é em termos de adoção religiosa, ele seria intelectualmente ligado ao islamismo. Inclusive, ele foi um dos caras que organizou o debate do Olavo com Dugin, lá em 2011, que saiu depois naquele livro Os Estados Unidos e a Nova Ordem Mundial. Lá em 2011, isso aconteceu naquele debate através dos blogs, e logo depois esse debate foi publicado em livro, então. Eu lembro porque em 2011, em julho, eu passei um mês lá no Olavo, nos Estados Unidos, e o debate aconteceu ali entre março, abril e maio. Então, o evento do debate com o Dugin estava muito à tona ali em agosto, quando eu passei lá, e se falava muito, né,
que foi aquele debate, né, as preocupações do Olavo em torno da figura do Dugin, etc. E tal. Então, o MBL nitidamente adotou esse eixo tradicionalista, o que de algum modo me preocupa, né? Porque isso aí dá margens para muita coisa ruim, né? Não que antes o MBL fosse alguma coisa que merecesse algum tom de virtude, enfim, na sua atuação enquanto movimento político no Brasil, mas eu acho que aqui eles flertaram e talvez até se conectaram aqui com umas vertentes que inspiram atenção. E eu achei que esse apelido bolsolavismo do B, que o Martim cunhou, faz todo sentido, porque eles estão fazendo um trabalho de base, como eu falei, com cursos, formação da juventude. A revista Valete é um projeto cultural relevante, a meu ver, tem bastante base aqui, e nesse sentido se torna um projeto muito parecido e até inspirado numa das missões do Olavo, né, que era formar uma elite intelectual para transformar o Brasil. Então tem um projeto de viés messiânico aqui, até utópico, muito bem tratado, inclusive pelo Martim Vázquez da Cunha, né, desde o seu livro Crise e Utopia até aquele ensaio derradeiro lá, Raízes Circulares, que está no livro A Tirania dos Especialistas. Ruínas Circulares, corrijo aqui o título do ensaio que está no livro. Pontos positivos da revista que eu gostei muito, presença de escritores como Carleno Bocarro. Aqui a gente entra no tema da literatura autêntica, pura e simples, então tem Carleno Bocarro, uma coisa que eu gostei muito. Tem os artigos do Paulo Cruz, que para mim fazem um contraponto a essa ambição assim intelectual, ideológica do próprio MBL. É interessante que o MBL convide escritores como Carleno, como Paulo Cruz para participar da revista. É um contraponto, a meu ver, porque os livros do Carleno, os ensaios, os artigos do Paulo Cruz é justamente um alerta contra o perigo das ideologias políticas, de alguma forma. O Paulo Cruz explicitamente, o Carleno já é no âmbito da literatura, né? Então ele foge, no sentido de que ele foge das ideologias como via de salvação para qualquer coisa. Então, eu acho um ponto positivo a presença do Carleno e do Paulo Cruz. Vale a pena ler, vale a pena assinar a revista? Olha, depende do teu interesse. Eu assinei, fiz uma assinatura, comprei algumas avulsas que devem chegar agora, que me interessa especificamente, aquela do Banco Master e outra lá que tem uns escritos, uns contos do Carleno Bocarro. E para mim vale a pena no momento pelo tema que eu estou estudando, que é entender agora essa ascensão do MBL com essa nova roupagem, não mais liberal, mas tradicionalista, para minha surpresa, e desenvolvimentista, né? O MBL flertou definitivamente com uma visão mais desenvolvimentista e, portanto, menos liberal do que era 5 anos atrás, do que era 10 anos atrás. E isso aqui é esse match entre esse histórico liberal e essa formação liberal da turma do MBL, com essa busca por tradicionalismo, por desenvolvimentismo econômico, é uma combinação que me interessa acompanhar e ver aonde isso vai dar. Porque eu tenho vídeos aqui no canal, inclusive, sobre o desenvolvimentismo econômico, que eu fiz ali em 2023 e 2024, vários vídeos sobre os clássicos do desenvolvimentismo, bem como aqui no canal eu tenho uma série de vídeos em que eu comento capítulo por capítulo o livro A Crise do Mundo Moderno, do René Guénon. Então acabam sendo duas fontes intelectuais que hoje o MBL bebe. Então veja como são as coisas. Vejo com bastante ceticismo tudo isso, obviamente, mas com interesse intelectual pela coisa. Então vamos ver onde isso vai parar, mas eu cravo aqui que temos que acompanhar o movimento, e o Renan Santos, embora não vá passar dos 5% no máximo nesta eleição,
eu acho que, considerando o projeto sólido que eles têm de ascensão ao poder, 2034, 38, a gente tem que ficar de olho no que pode se suceder aí com as ações e a trajetória do MBL. Eu penso que isso pode ser possível, dependendo das condições aleatórias inerentes ao processo da coisa, mas o Renan precisaria ter uma aproximação e um envolvimento maior com o establishment para poder chegar lá ao próximo de uma campanha presidencial bem sucedida. Porque sem alguma conexão mais profunda com o establishment, e eu entendo aqui como a imprensa, instituições que lastreiam o Estado brasileiro, patrimonialista, não tem como chegar lá. O Bolsonaro, um suposto outsider ali nos anos de 2016 a 18, ele teve um grande apoio da imprensa que ficou desde os anos 2009, 10 pelo menos batendo no PT. Volte e lembre as capas e as matérias da Veja ao longo de 8, 9 anos, criticando o PT pesadamente, mais a Lava Jato, que fez um papel de recrutar mais de 50% do voto para o Bolsonaro, levou o Bolsonaro ao poder, também com a força, né, da influência do guru Olavo de Carvalho e também da ascensão das ideias liberais no Brasil pós-2013. Então, o papel de algum envolvimento e alinhamento com instituições e o establishment é necessário para se chegar lá. Voltando a uma analogia de 2016 e 18, o pensamento tradicionalista precisa ser prestado atenção nesse cenário. Eu pensei que ele tinha assumido, mas me parece que não. Em 2016, Trump chega ao poder com Steve Bannon como seu estrategista-chefe da campanha. 2018, Bolsonaro chega à presidência da República no Brasil e em cima da mesa, no discurso de vitória das eleições, estava um livro de Olavo, o qual foi projetado como guru do presidente, e em alguma medida foi, né? Embora essa expressão guru eu não simpatizo com esse rótulo, mas com a devida licença foi. E na Rússia, enquanto isso, tínhamos lá, e tem ainda o Putin, com alguma influência de Alexander Dugin na condução, no pensamento ali da Rússia. Então, até numa entrevista que eu fiz com o César Ranquetá, então a época do lançamento do seu livro Da Direita Moderna à Direita Tradicional, isso nós estávamos em 2018, tem aqui no meu canal a entrevista, vou deixar o link na descrição aqui, em que eu pedi para o César, né, como é que ele enxergava esse fenômeno de termos nos Estados Unidos um presidente eleito sob a coordenação de campanha do Steve Bannon, que tem uma base intelectual no tradicionalismo político de René Guénon, de Júlio Zévola. No Brasil, Olavo com Bolsonaro, que tem uma base, uma história de mergulho no tradicionalismo de René Guénon e até Fridtjof Schuon. E lá na Rússia, tínhamos o Putin com alguma influência, né, de Dugin sobre Putin, e o Dugin também tinha essa base, essa influência perennialista, tradicionalista. Tanto é que Ricardo Almeida montou um debate em 2011 entre Olavo e Dugin, porque ambos, embora fossem intelectuais antagônicos, tinham uma base tradicionalista. Isso foi interessante e com o MBL adotando esse viés, eu vejo que esse movimento tradicionalista de René Guénon, que não tinha nenhum viés político lá nos anos 30 e 40 e 50, quando ele escreveu, hoje este movimento se reveste sim de um eixo político ideológico. E aí eis o problema desta encrenca. Vale dicas de livros aqui sobre o tema do tradicionalismo político que renasceu aqui nesse pós Donald Trump 2016, e o MBL no Brasil está representando esse movimento. Então, pesquisem sobre o tradicionalismo político, sobre o pensamento perennialista e como que isso está presente no MBL aqui no Brasil. Leiam a revista Valete para saber sobre isso e entender talvez aí um dos movimentos políticos que pode tomar corpo e musculatura nos próximos anos aqui no Brasil.
Então, essa é a minha primeira impressão da revista. Seguirei lendo, aguardo as próximas edições e, à medida do que eu achar relevante trazer para vocês aqui, novos comentários, eu assim farei. Tá bom, pessoal? Por hoje era isso e até a próxima.